Bora seguindo, pessoal. Agora que você já conhece um pouquinho sobre a sua instalação de primeiro e segundo estágio do seu gás, após a chegada dessas instalações, você vai encontrar um painel de medidores, um conjunto formado por um quadro, o medidor e o regulador de pressão, dependendo da sua instalação. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o medidor do gás. Ele é um cara que ele foi fabricado para receber tanto o GLP quanto o gás natural. Existem câmaras dentro dele que se comunicam, fazendo com que se movimentem diafragmas lá dentro, fazendo com que o reloginho funcione, fazendo a leitura do seu gás. Ainda é importante ressaltar sobre esse cara que existe o lado certo de montagem. O padrão de instalação, sempre o gás vem pela esquerda e sai pela direita, olhando de frente. Então assim, se porventura um técnico ou alguém de propósito inverter essa montagem, o cara não vai funcionar. Aqueles números não vão girar e não vai ser marcada a leitura. Então é importante frisar que tem um método certo de instalação. Tem que ser respeitado e tem que ser seguido, ok? Ainda é importante ressaltar que o mesmo tem a validade de 10 anos, tá? No caso da instalação do GLP, é comum você ver o fechamento do mesmo em cobre maleável, tá? E no caso do gás natural, é uma instalação um pouco diferente, você vai ver essa instalação em conexões em rosca, ou por mangueira flexível, ou até mesmo pelo registrinho em válvula, com alguns dispositivos que mudam um pouco em relação ao GLP. O frontal dele ainda você vai ver que é um painel com 8 dígitos, protegido por uma tampa de ótima visibilidade que é fabricada em policarbonato, tá? Eu acho que esses são os principais pontos que você deve conhecer sobre o medidor de gás. Além do medidor, você também vai encontrar o seu regulador de pressão, que vem logo após. Só que eu não vou entrar nele agora, tá? Vou deixar vocês um pouquinho na curiosidade, porque como eu falei no início do vídeo, a gente buscou algumas informações que são muito relevantes, tanto para apartamento, quanto para residência, quanto para restaurante, comércio, indústria. Muita coisa onde se utiliza um vasilhame ou gás encanado, a gente acabou descobrindo sobre esse cara numa pesquisa mais aprofundada e a gente vai acabar desmistificando algumas coisas aí que tá rolando, se funciona, se não funciona, se economiza, se não economiza. Então fica ligado no canal, porque muito em breve a gente vai estar finalizando esse projeto e já vai entrar nas questões que estão enviando pra gente, tá? Passando pelo seu regulador, entrando no seu apartamento, a gente vai chegar no seu ponto de consumo, onde vai ser interligado o seu kit fogão. O que eu posso falar sobre o seu kit fogão? São 3 elementos que compõem, que foi desenvolvido para interligar o seu ponto ao seu equipamento. Você vai encontrar o registro angular, que vai estar no seu ponto, que é uma válvula que serve para fechar e abrir num caso de emergência. A sua mangueira, que vai fazer o transporte do gás da tubulação até o seu equipamento, é uma mangueira de metal, tá? É importante ressaltar ainda que, dependendo do equipamento, existe um adaptador, que normalmente vem o fogão com um biquinho, uma madeira, e alguns saem de fábrica com rosca. E nesse cenário a gente entra com um adaptador, conhecido como adaptador DACO, fazendo essa ligação, fazendo com que o seu equipamento funcione. Ainda é importante ressaltar que a mesma ela é proibida por norma, tá? De atravessar a parede ou até mesmo ser embutida. Também é proibido emendar uma mangueira na outra, tá? Fazendo com que assim minimize o risco de vazamento. Essa mangueira ela tem que ter as devidas identificações do fabricante, como marca registrada, o nome do fabricante, o dia, o mês e o ano de fabricação, para identificar o período que ela foi produzida, porque por norma não tem nada dizendo quanto à validade dela. Porém, em determinadas situações, um exemplo de um seguro, eles exercem da garantia. Então assim, todo fabricante dessa mangueira, ele dá 5 anos de garantia. E após esse período, se acontecer um sinistro na sua residência, no seu apartamento, na sua instalação, e você tiver um seguro e essa mangueira tiver mais de 5 anos, você pode perder a cobertura do seu seguro, tá? Por isso que é importante reforçar que tem que ter as devidas especificações na mangueira, você tem que estar seguindo isso.
se atentando a estar fazendo trocas corretamente a cada 5 anos para evitar esse tipo de situação, porque existe e acontece, tá? Então fica ligado e cuida do que é seu. Finalizando sobre o seu kit fogão, é importante saber também que junto com ele tem que acompanhar instruções claras e corretas da forma da instalação, tá? Lembrando que se você não conhece, não tem uma capacitação, não tem um entendimento, não faça você mesmo. Acione uma empresa capacitada, acione um profissional qualificado para estar fazendo essa instalação. Por quê? Caso haja um desdobramento, um possível problema, um vazamento, muito provavelmente você não vai saber lidar. Sendo assim, a gente sempre orienta tá acionando um profissional qualificado ou uma empresa credenciada para estar fazendo essa instalação para que você não corra nenhum tipo de risco, como incêndio ou explosão ou até mesmo algum dano ao seu equipamento ou à sua saúde. Legal, você chegou até aqui, eu queria agradecer e desde já pedir a sua colaboração para estar impulsionando esse canal, fazendo com que ele chegue mais longe, alcance cada vez mais pessoas, tirando cada vez mais dúvidas. Então assim, desce lá, deixe seu comentário, deixe seu feedback, clica no curtir se você curtiu, dá um joinha pra gente, dá aquela fortalecida e não esqueça de se inscrever, é importante, vai estar chegando as notificações para você. Você vai poder estar acompanhando a gente conforme a gente for soltando os conteúdos, valeu?